O Instrutor de Xadrez Moderno. W. Steinitz. Parte I. Contendo explicações elementares para iniciantes. A descrição das notações. A. Código de xadrez telegráfico. Um ensaio sobre os princípios do jogo e análise de 6 aberturas populares, com jogos ilustrativos para cada abertura, etc. etc. O anexo contém os jogos do concurso entre Sensreis. Steinitz e Tchigorin jogaram em Havana em janeiro e fevereiro de 1889 com anotações do autor. Filhos de G.P. Putnam, Nova York, Londres. 29 West 23 D Street 27 King William St. Strand, L. 889. Direitos autorais por W. Steinitz. 1889. Todos os direitos reservados. Inscrito em Stationers Hall, Londres por W. Steinitz. Ao generoso patrono do xadrez e dos mestres de xadrez, o honroso R. Steel, de Calcutá, membro do Conselho Executivo, de Sua Excelência o Vice-Rei da Índia. Todo o trabalho de xadrez do qual o presente é o primeiro volume, é dedicado, com os sentimentos mais sinceros do mais alto estima e amizade calorosa por o autor. Capítulo 7. Valor relativo das peças e princípios de jogo. Uma das exigências mais importantes na condução do jogo é o exercício do julgamento mais crítico na estimativa do valor relativo dos peões e peças, que deve ser fortemente levado em consideração na efetivação das trocas, bem como na formulação de princípios gerais para a orientação do jogo em todas as partes do jogo. Mas devido ao infinito número e variedade de combinações que são possíveis no tabuleiro, foi considerado impossível dar mais do que uma comparação teórica e prática aproximada dos poderes relativos dos homens. No Manual de Staunton, página 34, afirma-se que alguns cientistas calcularam o valor matemático aproximado, como segue: tomando o peão como unidade, o cavalo vale 3,05, o bispo 3,50. A torre 5,48 e a rainha 9,94. Com base nisso, que no geral está de acordo com nossa própria experiência e observações, passaremos a indicar, em conexão com a avaliação aproximada acima, alguns dos princípios gerais mais importantes de regular as ações dos homens que acreditamos serem agora mais aceitos pelo mestres mais fortes da época, e cujo conhecimento muitas vezes permite ao jogador dispensar a análise ou, de qualquer forma, auxilia muito seus cálculos. Como, no entanto, já explicado em nosso prefácio, o escopo deste trabalho não nos permitirá ilustrar a aplicação de nossas máximas orientadoras além do que é feito em nossas notas de nossa análise e jogos selecionados. Vamos agora nos esforçar para descrever seriatim e brevemente os poderes de cada homem, e seu modo de desenvolvimento mais favorável, bem como oferecer algumas dicas, na medida do possível, sobre seu valor e ação no meio do jogo e no final. O rei é considerado inestimável, segundo todas as autoridades, por não ser passível de captura ou troca, o que envolve também a complicação de ter que sair do cheque, ou cobrir o mesmo, ou capturar um fiscal para o valor relativo das peças e princípios de jogo. Exclusão da escolha de outros movimentos. O barão von Eichelbrand em Bilgers Plandbuch descreve muito apropriadamente o poder do rei para o peão, terminando como mais forte do que qualquer peça menor, ou seja, um cavalo ou um bispo. Estamos inclinados a estender esta avaliação a todas as partes do jogo, e gostaríamos de acrescentar que a ação do rei combinada com um peão defendido é aproximadamente igual à de uma torre, desde que nem o rei adverso nem qualquer outro homem hostil possa cooperar com este último. Concordamos no essencial com as autoridades que recomendam que o rei deva por via de regra cedo no lado do rei, mas este refúgio do rei às vezes é perigoso quando um dos peões na ala do rei, especialmente o KKTP ou o KRP, foi movido anteriormente ou pode ser obrigado a avançar em breve. Da mesma forma, quando o oponente obteve a maioria dos peões do lado da dama, geralmente é melhor não aumentar a distância entre o rei e a maioria adversa, pois o rei é uma peça poderosa no final para parar os peões hostis. Em qualquer um desses casos, é desejável visar primeiro uma troca de damas e algumas peças menores e adiar, fazer roque ou não para o castelo. Às vezes, o rei é colocado em jogo no Q2 após desenvolver as peças menores no lado da dama, ou no KB2 após o avanço do KBP. O roque no lado da dama geralmente não é vantajoso, pois deixa o QRP
indefeso como o handbook aponta com razão. As exceções notáveis são quando o arquivo da dama foi aberto para o jogador que rocou no lado da dama, enquanto o adversário não pode abrir esse arquivo. Ou quando os peões do lado do rei podem ser avançados para um forte ataque com a cooperação de outras peças contra o rei adverso que rocou do outro lado. No roque de qualquer lado, deve-se lembrar que o RP, KTP e BP naquela ala em conjunto com uma peça menor, geralmente um B ou um KT em 63 ou em BSQ, após remover respectivamente o KR-KSQ ou KBSQ, formam uma excelente proteção contra a grande maioria dos ataques que podem ser planejados pelo OP componente. O avanço de qualquer um desses peões deve, portanto, ser adiado o máximo possível, ou então formará uma marca mais fácil para o ataque dos homens hostis, e uma das peças menores deve ser mantida dentro do alcance conveniente de 63 ou B quadrados, no lado em que o rei roqueou. Com exceção de algumas aberturas que serão tratadas especialmente neste trabalho, raramente é uma boa jogada mover o rei na parte inicial do jogo. Mas pode-se recorrer a isso mesmo com vantagem em alguns casos quando o oponente permite que seu KP seja tomado com um KT para ganhar o KBP por isso. Por exemplo, após os movimentos IPK4 e PK4, 2B, 64, 2KKT 63, 3QKT 63, preto, embora o segundo jogador possa agora responder com segurança 3. KTXP e permitir que seu rei fique um pouco desconcertado com a resposta 4BXPCH, para depois de 4KXB, 5KTXKT, 5PQ4, 6QB3CH, 6KKTSQ, 7KTKT, 5, 7QQZ. O ataque será logo transferido para as pretas que ganharam a vantagem de a forte combinação de dois bispos e a formação de um excelente centro. Alguns outros casos análogos surgem às vezes na abertura e podem ser tratados de maneira semelhante. Ocasionalmente, torna-se necessário no meio do jogo, seja para fins de ataque ou defesa para mover o rei de um lado para o outro, e às vezes por meio de casas no meio do tabuleiro. Tal movimento só deve ser adotado com as maiores precauções geralmente envolvem a perda de material caro, especialmente quando as rainhas ainda não foram trocadas. Mas, por outro lado, os fortes poderes defensivos do rei devem ser avaliados sem medo, e quando tal perda não é ameaçada ou o adversário não consegue trazer peças suficientes para o ataque, deve-se lembrar que requer uma combinação de grandes poderes para acasalar o rei. Por exemplo, quando ele estiver em qualquer um dos quadrados fronteiriços e não for bloqueado por nenhum de seus próprios homens, ele só pode ser acasalado por forças que raramente estão disponíveis para tal propósito no meio do jogo. Uma única peça geralmente cobrirá sua retirada ou pelo menos atrasará as operações de acasalamento, mesmo contra valor relativo ok peças e princípios de jogo XXXV, QR combinados. E quando o rei viaja no meio do tabuleiro sem Bimir obstruído em seus movimentos por suas próprias forças, requer pelo menos o combinado força da dama, torre ou uma peça menor, e um peão, que, além disso, deve estar em uma posição especialmente favorável para o efeito, a fim de efetuar o mate. Staunton justamente adverte contra dar cheques inúteis, mas recomenda como jogo geralmente bom, dar um cheque no início do jogo quando, ao fazê-lo, o rei adverso pode ser compelido a se mover e, assim, ser privado do direito de roque. A mesma autoridade também diz: em todos os casos, não pegue o peão de um inimigo que está diante de seu rei, às vezes pode servir como uma proteção para ele. No final, o rei é uma peça poderosa para ajudar seus próprios peões ou parar os peões adversos. Ao tentar parar um peão passado adverso que não pode ser suportado por seu próprio rei, deve-se observar que o rei deve ficar de pé ou ser capaz de se mover em qualquer quadrado de um quadrado que possa ser formado tomando como medida uma linha, o número de quadrados a partir daquele inclusive no qual o peão resiste ao da linha superior inclusive. Assim, por exemplo, se o peão branco estiver em QR3, as quatro pontas do quadrate são os quadrados em QR, QR8, KB8 e KB3, ou respectivamente para Black, QR6, QRSQ, KBSQ e KB6.
Se o rei preto estiver em casa de KB² até KB6 e, portanto, na maior distância entre a posição do peão e qualquer casa do quadrado, ele ainda pegará o peão mesmo que o último tenha o movimento. Para dar outra ilustração, assumimos que o peão branco está em QR e, nesse caso, o preto será capaz de parar o P se ele estiver ou puder alcançar qualquer casa de QSQ, a Q4. Mas deve ser notado que se o peão branco está em sua casa original em QR2, o rei preto está na coluna mais distante da casa, ou seja, em qualquer casa de KKTSQ, pare o peão, pois o último pode mover duas casas no início. Da mesma forma, em qualquer posição original do peão, o rei adverso, se estiver em qualquer casa de sua linha sem ser capaz de capturar o peão, deve fazer o primeiro movimento, mesmo que esteja dentro da quadra para parar o peão. Mas, a menos que o rei esteja na coluna em frente ao peão, este último nunca poderá ser parado se houver mais de 4 casas em qualquer direção reta entre o rei e o peão. A rainha é a peça mais poderosa do tabuleiro e, por esse motivo, não deve ser submetida a ataques de homens hostis inferiores por ser trazida para fora no início do jogo. Como o handbook G aponta, é perigoso, especialmente na abertura, colocar a dama na mesma coluna ou diagonal do rei. Antes do jogo estar bem desenvolvido, 3 peças incluindo a torre, ou 2 torres, podem ser cedidas para a dama com vantagem, mas quando a posição adversa é bem defendida e as peças podem ser colocadas em cooperação, 3 peças, incluindo uma torre, ou 2 torres são superiores à dama. 2 cavalos e um bispo são geralmente inferiores à dama. Os pontos de desenvolvimento mais favoráveis para a rainha são Q2 depois de desenvolver o QB, ou QB2, bem como QKT3 depois de mover PQB3. O último desenvolvimento é especialmente ofensivo em formas de aberturas onde o KB é jogado para QB4. Raramente é bom jogar QK2 ou KB3 na abertura, mas tais postes podem às vezes ser selecionados sem desvantagem quando o adversário já jogou PQB3 ou é impedido de lançar seu QKT-QB3, de onde a dama logo seria atacada por KT-Q5. Em alguns jogos fechados, a dama pode ser desenvolvida em QR4 após mover o QBP para postar o KR em QSQ, e o QR em QBSQ, após desenvolver todas as peças menores. Nas aberturas em que o QP é avançado para Q4, o ataque é muitas vezes formado contra o lado adverso do rei, colocando o Q em Q3 depois de ter manobrado o KB na mesma diagonal em QB2 ou QKT². Outro posto favorável para a dama no ataque ao a equipa do rei está em KKT3, e em alguns casos como SSV valor relativo das peças e princípios de jogo, o contra-ataque no gambito de Evans declinou, ou o novo ataque adotado pelo autor contra a defesa francesa, a dama pode ser vantajosamente lançada em KKT4 para um ataque inicial. No entanto, um jogador deve sempre ser muito cauteloso antes de transformar um peão hostil ou até mesmo uma peça com sua rainha, já que muitas vezes surgem situações em que a rainha pode ser posteriormente bloqueada e, finalmente, pega por material inadequado. Ou, de qualquer forma, seu retorno ao seu próprio acampamento é adiado até que o oponente ganhe tempo para instituir um ataque formidável. A torre. Devido à posição original desta peça, que se encontra bloqueada pelos seus próprios homens, e a natureza dos seus movimentos, não pode ser muito aproveitada no parte inicial do jogo. O KR é em muitos aspectos superior ao outro para a abertura de confrontos devido às facilidades anteriores para roque do lado do rei. As 2 peças menores na ala do rei podem ser desenvolvidas mais cedo em posições de ataque ou comando na maioria dos jogos abertos, enquanto do outro lado, a dama deve ser trazida além das 2 peças menores, que em seu desenvolvimento inicial não ameaçar muito e deixar o oponente a opção de muito mais respostas, na maioria das aberturas começando com IPK4, o roque do lado do rei também oferece as primeiras oportunidades para abrir uma coluna para a torre avançando PKB4, e isso é de extrema importância para aquela peça, que só pode ser acionada em abrir arquivos ou linhas. Deve-se notar que as 2 torres combinadas são as mais favoráveis. Posição capaz de ataque e defesa quando dobrado em um arquivo aberto. Um dos mais
Poderosos postos de ataque para uma torre e ainda mais para as duas torres combinadas, está na 7ª linha, pois geralmente alguns dos peões do adversário estão estacionados em suas casas originais e, portanto, mais propensos a serem capturados. Tal situação de torres também costuma resultar em um ataque irresistível contra o rei adverso, que geralmente está confinado na 1ª linha. Outras formas comuns de conduzir as torres para um ataque contra o rei lado é trazer um deles por meio de KB3 para KR3, após o avanço de PKB4 e após a troca ou deslocamento do QB adverso, e depois a outra torre de maneira semelhante a KKT3. Tal ataque, se bem apoiado por peças menores ou pela dama, costuma ser formidável, mas, no entanto, sua perspectiva de sucesso deve ser bem ponderada, pois se o ataque falhar, as peças mais pesadas permanecerão inutilmente juntas no rei lado, e o adversário tem mais chance de vencer se ele puder, entretanto, formar um ataque com seus peões no centro ou na ala da dama. Duas torres cooperativas são mais fortes que a dama quando todos os pontos estão bem defendidos, mas mais especialmente quando o rei está bem protegido contra cheques agressivos. Mas deve ser lembrado que as torres são peças um tanto desajeitadas de manusear, enquanto a agilidade e o longo alcance da rainha em todas as direções proporcionam a esta última muitas oportunidades. Idades para defesa e ataque, especialmente em conjunto com uma ou mais peças menores. O Andbush observa que as torres são mais adequadas para apoiar o avanço dos peões passados, mas muito menos fortes para detê-los, enquanto as rainhas e os bispos são peças poderosas para impedir os peões. Portanto, é aconselhável para a parte que tem peões fortes para trocar damas e bispos e manter as torres, enquanto o deve ser adotada uma política trari para a defesa. A torre é geralmente um pouco mais forte que um cavalo e 2 peões, enquanto um bispo e 2 peões estão em jogo prático um pouco mais fortes que a torre. Uma torre e 2 peões são superiores a 2 cavalos e um pouco melhores que cavalo e bispo, mas quase iguais a 2 bispos. 2 torres são um pouco mais fortes do que 2 cavalos e um bispo, mas ligeiramente inferiores a 2 bispos e um cavalo. Em todos os casos, no entanto, muito depende de várias considerações que também devem ser feitas quando uma peça menor é trocada por peões. Ou seja, a posição dos peões, e se sua maioria é compacta em uma ala ou de fornecido, se o rei pode apoiar seus peões ou se o rei do adversário está próximo. Valor relativo das peças e princípios de jogo, SVI. O suficiente para detê-los, se um ou mais peões passados podem ou não ser formados e se existem outros peões no tabuleiro que podem ser capturados ou estão bem defendidos. Também não deve ser perdido de vista que a parte que possui os peões, e desde que não haja outros peões no tabuleiro, ou todos os outros podem ser trocados, tem a única chance de ganhar. Enquanto a parte que luta contra os peões só pode jogar pelo empate. No final, ao tentar avançar um ou mais peões passados sem o rei e apenas contra a torre adversária, geralmente é melhor colocar a torre atrás dos peões para não obstruir seu avanço. Mas ao lutar contra peões hostis, é mais aconselhável atacá-los pela retaguarda ou parar o mais avançado em. Da mesma maneira, 2 peões passados em linhas adjacentes vencerão a torre com ou sem o movimento quando ambos atingirem a 6ª casa de sua coluna. Contanto que o rei adverso esteja a pelo menos 3 casas livres do peão próximo a ele, e que nenhum dos peões possa ser tomado pela torre ao mesmo tempo, em um sim. De maneira semelhante, 3 peões passados adjacentes nas 5ª casas de suas fileiras vencerão contra a torre com ou sem movimento se o rei adverso estiver a uma distância de pelo menos 4 casas limpas e desde que nenhum dos peões possa ser tomado de uma só vez pela torre. Mas é preciso saber que se a torre atacar qualquer um dos peões exceto o do meio dos 3, o peão assim atacado deve ser abandonado e um dos outros deve ser empurrado, quando os 2 restantes conseguirem atingir a 6ª casa, antes que o rei adverso apareça. Se, no entanto, a torre atacar o peão do meio, esse gramado deve ser avançado primeiro. O bispo. O valor relativo desta peça deu origem a diferentes opiniões entre mestres e autoridades. Alguns mostraram ou expressaram uma preferência distinta pelo cavalo no final e também foi afirmado que em conjunto com a rainha e a torre, o cavalo é mais forte que o bispo.
Mas depois de considerar cuidadosamente a média das posições que atraíram nossa atenção e as poucas exceções positivas a favor de qualquer uma das peças, chegamos à conclusão de que o poder do bispo corresponde para fins práticos com seu valor matemático superior estimado sobre o cavalo na abertura, e na parte do meio, bem como no final e no maioria das combinações com outras forças. O grande poder do bispo, especialmente em conjunto com o outro bispo para ataque em todas as direções, bem como para a defesa, foi demonstrado pela primeira vez de forma sistemática e consistente na prática pelo grande mestre alemão, Louis Paulsen, que pode ser considerado em muitos aspectos como um dos principais pioneiros da escola moderna. Na abertura, o KB é preferível ao outro por conta de sua habitual postura agressiva contra o lado hostil do rei. Seu melhor posto no desenvolvimento de open jogos é em QB4, de onde ele frequentemente recua para Q3 ou QB2 após avançar PQ4 e PQB3 se o oponente tiver rocado no lado do rei. Em algumas aberturas em que o adversário é capaz de trazer seu KTK4, ou em partidas fechadas, ou quando o oponente ameaça um novo ataque do lado do rei trazendo suas peças ou peões para enfrentar o KKT5. Quadrado, o KB às vezes é melhor colocado em KZ para evitar que seja trocado por um cavalo ou para outros fins defensivos. O QB é desenvolvido principalmente no Q2 ou K3, mas em algumas aberturas pode ficar muito tempo em casa até que o PKB4 possa ser jogado com vantagem, e caso o adversário capture aquele P com o KP, uma excelente. O jogo geralmente será obtido retomando com o bispo. Como já foi dito, muitas vezes é útil manter o respectivo bispo ao alcance do quadrado B no lado em que o rei tem castelo. Geralmente é melhor manter ambos os bispos em comunicação com ambas as alas e por essa razão, bem como devido ao valor superior do bispo, é muito raramente vantajoso imobilizar um cavalo adverso. Notavelmente, a imobilização do hostil KKT por QB KKT5 deve ser evitada, exceto quando alguma clara vantagem ou compensação, desvio e valor relativo das peças e princípios de jogo, pode ser percebido, pois o adversário atacando o bispo com PKR3 ou efetuará uma troca mais favorável a si mesmo, ou o bispo terá que recuar com grande perda de tempo. Geralmente é desvantajoso permitir que o QB seja levado de volta para KKT3 sem comunicação com a outra ala, especialmente quando seu cavalo está apostado em KB3. Para propósitos defensivos, geralmente é aconselhável manter o bispo da cor na qual a maioria dos peões está colocada ou provavelmente será fixada, mais especialmente quando tais peões estão estacionados em diferentes diagonais separadas. Para o ataque, o bispo deve ser mantido da mesma cor na qual a maioria dos peões adversos está colocada e uma vantagem será geralmente obtida ao tentar romper com peões bem apoiados. A superioridade do bispo sobre o cavalo também é demonstrada pelo fato de que o primeiro, quando colocado em qualquer casa do tabuleiro, comandará pelo menos 7 quadrados de uma ou mais diagonais claras. No meio do tabuleiro em K4, K5, Q4 ou Q5, ele comandará 13 casas. Por outro lado, a ação do cavalo pode ser reduzida ao comando de não mais do que 2 casas, se ele for colocado em qualquer um dos 4 cantos do tabuleiro, e o máximo de casas que ele pode comandar é 8. O grande poder dos 2 bispos combinados já foi mencionado. Eles são um pouco superiores ao bispo e ao cavalo e consideravelmente mais fortes do que 2 cavaleiros. Com as qualificações mencionadas em nossa descrição das propriedades da torre, onde também demos algumas avaliações comparativas de bispo e torre com peões em ambos os lados, poderíamos calcular ainda que 2 bispos e 2 peões são consideravelmente mais forte que torre e cavalo, e que um bispo é muito melhor que 3 peões. Mas deve-se ressaltar que 2 peões passados na sexta linha, mesmo que separados, vencerão o bispo com ou sem o movimento, se nenhum deles puder ser feito de uma vez, e o rei adverso estiver a pelo menos 3 casas livres de qualquer um dos peões. Por outro lado, uma torre pararia facilmente esses 2 ou mais peões passados separados. Se eles não puderem ser apoiados por seu rei por algum tempo, simplesmente colocando a torre no sua segunda ou primeira linha. O cavaleiro
Algumas das antigas autoridades afirmaram que esta peça peculiar não deveria ser trazida de forma alguma para bloquear um dos peões e, portanto, não em B3 antes de ter avançado o respectivo BP duas casas. O gambito do rei e o gambito do bispo são baseados nessa teoria. Mas agora é universalmente reconhecido entre os especialistas que IPK4 em cada lado, 2 KKT63 ou 2 QKT63 são jogadas excelentes e, na maioria das aberturas, a defesa também deve trazer os dois cavalos em suas respectivas terceiras casas sem se importar com o bloqueio do peão na frente deles. Depois de rocar do lado do rei, geralmente é um bom plano remover o KKT para avançar PKB4, e muitas vezes KTKSQ é o melhor recuo para esse propósito. Mas desaprovamos, por princípios gerais, o plano às vezes adotado de jogar PKR3 para recuar KTR2. O QKT é frequentemente manobrado de QB3 via K2 para KKT3 para o ataque, mas ele também é desenvolvido às vezes via Q2 para KBSQ, antes ou depois de desenvolver o QB e daí para KKT3 ou K3 com bom efeito. Quando qualquer o cavalo pode alcançar o KB5 adverso sem ser passível de ser expulso ou trocado, ele ocupará uma posição muito ameaçadora contra o lado do rei adverso, que irá fortalecer muito qualquer ataque naquele trimestre. Os cavalos estão bem adaptados para entrar em um buraco ou uma casa fraca do jogo adverso, do qual daremos algumas explicações adicionais a seguir, especialmente quando apoiados por peões de cada lado. Um cavalo é apenas um pouco mais forte em geral do que 3 peões. De suas outras avaliações relativas já falamos nos títulos anteriores, mas é uma característica peculiar do cavalo que ele será geralmente mais forte que o bispo no final quando o oponente tiver um peão dobrado que não pode ser dissolvido, mais especialmente quando o da frente é da cor oposta ao bispo e não está protegido por outro peão. Valor relativo das peças e princípios de jogo, SC6. Pois então o cavalo, atacando aquele peão, pelo menos manterá o rei adverso engajado em sua proteção, enquanto seu próprio rei estará livre para a ação. Esta máxima engenhosa foi principalmente trazido ao reconhecimento por Erwin Auer. O peão. O manejo hábil dos peões que formam uma falange diante do rei e das demais peças, é um dos itens mais importantes na condução da jogo. Devido ao privilégio de promoção a uma dama, ou qualquer outra peça escolhida, que os peões possuem ao atingir a 8ª casa, a perda de um deles é na grande maioria dos casos fatal entre os mestres de primeira classe. Além disso, agora é reconhecido entre os especialistas que não apenas a fraqueza de um único peão, mas também a de um único quadrado no qual qualquer homem hostil pode ser plantado com efeito de comando, causará grandes problemas e, muitas vezes, a perda do jogo, e pelo gerenciamento adequado dos peões, tais pontos de vantagem não precisam ser abertos para o oponente. Os peões centrais, ou seja, o KP e QP terão que ser movidos no maioria das aberturas, mais cedo ou mais tarde, a fim de liberar as peças de cada lado, e elas não são as mais adequadas para iniciar as operações, mas estabelecemos como regra que são as únicas que devem ser movidas no parte inicial do jogo por vários motivos. Em primeiro lugar, enquanto os 3 peões em cada ala permanecerem imóveis, não há quadrado fraco ou buraco do lado que tome essa precaução. O último termo, que agora é geralmente aceito como uma definição técnica, foi usado pela primeira vez pelo autor na The International Chess Magazine de novembro de 1886, onde a desvantagem que se pretende descrever também foi apontada pela primeira vez, e é muito importante para o aluno para apreciar plenamente essa desvantagem. O buraco significa uma casa na terceira ou quarta linha à frente de um peão após os 2 peões adjacentes terem sido movidos ou capturados. Assim, por exemplo, após os movimentos de abertura IPK4 e PK4, 2PQB4, já existem 2 buracos no campo das brancas, a saber, um em Q e um em Q4. Esses buracos serão ainda mais perigosos enquanto o QP adverso permanecer em Q4, pois esse peão interrompe o avanço de 2 hostis e, por meio de um jogo habilidoso, as pretas reterão essa vantagem por muito tempo.
Se o QP das brancas for posteriormente movido para Q3, esse peão será fraco e mesmo que ele consiga trocar esse peão por outro, as casas em Q3 e Q4 permanecerão fracas e as brancas terão que se proteger contra a entrada de homens hostis nessas casas, com uma ou mais peças, já que ambos os peões que anteriormente podiam pagar proteção contra tal entrada são avançadas. Um buraco ou uma casa fraca são ainda mais problemáticos quando o oponente pode abrir a coluna na qual eles estão situados para suas rainhas e torres. Na abertura ou parte do meio, um buraco ou quadrado fraco são mais perigoso no centro ou no lado do rei antes que as damas sejam trocadas, mas no final esses pontos fracos são geralmente mais problemáticos no lado da dama. Em segundo lugar, é uma grande vantagem para o final ter tantos peões quantos possível imóvel em suas casas originais. RITJS geralmente é mais importante ser capaz de ganhar um movimento tendo a opção de empurrar um peão uma ou duas casas. Além disso, já explicamos que 3 peões imóveis no lado do rei em conjunto com uma peça menor formam um forte baluarte contra um ataque naquela ala, e nós devemos. Também mostram algumas razões contra o movimento, os peões de fia outra ala. 13 Vink RS Handbook, página 44, dá o seguinte bom conselho. É geralmente vantajoso para seus peões ocupar o meio do tabuleiro, pois quando lá eles retardam muito os movimentos das forças opostas. O KP e o QP em suas quartas casas estão bem postados, mas não é fácil mantê-los nessa posição, e se você é levado a avançar um deles, o poder de ambos é muito diminuído. A isso acrescentamos que, em geral, 2 peões são mais fortes lado a lado do que na diagonal. O primeiro comanda 2 quadrados pretos e 2 brancos na frente, enquanto no último situação, uma das casas é ocupada por um peão e todos os pontos percorridos são apenas XL valor relativo das peças e princípios de jogo, de uma cor. Como regra, é desaconselhável avançar qualquer peão além da quarta casa, pois quanto mais um peão avança no campo inimigo, mais cedo ele se torna suscetível a captura ou ataque inconveniente, especialmente no final. No máximo, um peão pode às vezes ser avançado para a quinta casa quando ele pode ser bem apoiado em cada lado pelas chamadas cadeias de peões que não podem ser quebradas, mas raramente é um bom jogo avançar um peão para sua sexta casa. Na parte inicial do jogo, a formação de um centro como 2 peões lado a lado em K4 e Q4 é um objeto muito desejável, e nos gambitos do lado do rei o KBP é até sacrificado para esse propósito. Com o objetivo de fortalecer o centro, geralmente é melhor capturar com um P em direção ao meio do que em direção à ala, quando a captura pode ser efetuada por 2 peões diferentes. Quando ambos os lados se moveram P, K4 e também rocou no lado do rei, muitas vezes será vantajoso permitir que o KBP seja dobrado para formar algum ataque no arquivo KKT aberto, ou então com o objetivo de posteriormente dissolver o peão dobrado avançando PKB4. Da mesma forma, a duplicação de um peão na coluna QB pode ser útil para obter o comando para o QR na coluna QKT aberta e com vistas a avançar P64. Mas um peão duplicado isolado, especialmente um na coluna da torre, é principalmente uma grande desvantagem. Deve-se tomar muito cuidado para que o oponente não obtenha a maioria dos peões do lado da dama, na ala oposta na qual os reis de ambas as partes, geralmente castelo. Pois um jogador habilidoso geralmente conseguirá impedir o rei de cruzar para o outro lado, e os peões mais fracos, assim privados da ajuda de uma peça poderosa, irão raramente será capaz de oferecer resistência suficiente à superioridade oposta da força, a mãe. A maioria dos peões do lado do rei raramente é de muita utilidade, pois os peões dessa ala não podem avançar sem expor seu próprio rei e, no final, o rei hostil está próximo para detê-los. Cada peão tem suas próprias peculiaridades que nos esforçaremos para descrever brevemente. Os peões das 2 torres são os mais fracos, pois cada um comanda apenas uma casa, enquanto os outros comandam 2. Mas cada um, quando avançado, só pode ser atacado por um peão na coluna do cavalo hostil, enquanto os outros peões podem ser atacados por 2 peões hostis, um de cada lado.
Quando o oponente moveu PKR3 pela primeira vez depois de rocar no lado do rei enquanto você ainda não rocou, você também pode responder PKR com o objetivo de avançar logo PKKT4 e tentar romper com os peões naquela ala. Também é uma boa jogada recuar uma peça hostil por PKR3, mas, caso contrário, especialmente quando você tem o lado do rei rocado, tal avanço não é bom, pois expõe aquele peão a atacar em muitas contingências e também torna inconveniente avançar o KBP, uma vez que um buraco é então formado em KKT3. O KKTP se avançado para o KKT3 deixa de uma vez um buraco no KR3 e no KB3, pois assume-se que o KP já se moveu, ou terá que se mover em breve. Se ele avançar para KT4, apoiado por PKR3, ele deixa buracos adicionais em KB4 e KR4. É vantajoso avançar o KBP para B4 após o roque quando um peão adverso é fixado em K4 por seu próprio KP, que deve ser bem defendido. Se o seu QP foi X alterado para o KP oposto, é mais frequentemente melhor reproduzir PKB3 em suporte ao seu KP. Se o KP foi trocado em cada lado, raramente é bom avançar o KBP, pois deixa um quadrado fraco em K3 contra o qual um ataque da torre hostil também pode ser direcionado. Se o KBP permanecer imóvel, ele geralmente dará um bom suporte ao QB ou KR no K3. O avanço do KP para a quinta casa é especialmente censurável, pois o adversário ganhará principalmente oportunidades, por PKB3, de abrir uma coluna importante para a sua J-torre. Da mesma forma, se o QP jogar até o quinto, a resposta PQB3 liberará o adverso. QE abra um arquivo promissor para o QR hostil. Valor relativo das peças e princípios de jogo, SLI. Quando o QP foi trocado, raramente é correto avançar PQB3. Da mesma forma, quando o QP ainda está em Q3, o avanço do QBP deixará o QP fraco e, novamente, sob outras condições, retarda o desenvolvimento de QKT63 com pouca observância. Injete na abertura. Mas ainda assim PQB3 costuma ser uma boa jogada mais tarde. O avanço do QKTP naturalmente deixa buracos ao mesmo tempo no QR3 e no QB3, já que P para Q4 ou PQ3 já devem ter sido feitos ou certamente seguirão. Finalmente, o empurrão inicial do PQR3 dificilmente pode trazer algum benefício, mas perde tempo e torna o avanço subsequente do QBP, que às vezes é bom e necessário, questionável com base no fato de que um buraco será criado em QKT3. Assim, pode-se repetir em geral que, na maioria das aberturas, apenas o KP e o QP devem ser manobrados em conjunto com um rápido desenvolvimento das peças menores e, embora o KBP e o QBP também possam às vezes ajudar, é pelo menos inútil e muitas vezes comprometedor, para mover RP ou KTP em ambos os lados na parte inicial do jogo. Um ataque de peão pode, no entanto, muitas vezes ser formado com vantagem quando o oponente acumulou muitas peças em uma ala ou quando ele deu a oportunidade de efetuar uma ruptura promissora em qualquer um dos lados, avançando um de seus peões. Mas via de regra lutar no centro em conjunto com os dois peões dos bispos será suficiente, e em leste a opção de mover uma ou duas casas deve ser reservada para o final dos outros peões. Existem outros princípios baseados em raciocínios por analogias entre diferentes posições, bem como comparações e combinações entre diferentes princípios quando eles entram em conflito entre si, mas, conforme explicado no prefácio, estão fora dos limites deste trabalho, pois exigiriam uma ilustração muito trabalhosa. No entanto, em nossos comentários introdutórios sobre os jogos entre os SRS, Steinitz e Tschigorin, dê alguns exemplos da aplicação de princípios na abertura com algumas explicações de sua influência nas fases posteriores do jogo.